Boa tarde. Continuando nossas exposições, fazendo agora mais alguns adendos sobre o esclarecimento. A diferença entre gozo e felicidade. Hegel não estabeleceu muito bem isso, mas dá para ver que o gozo muitas vezes ele é algo transitório. A felicidade é uma sensação de bem-estar e de prazer mais duradoura. O gozo ele tem uma relação direta com a satisfação mais pessoal. A felicidade tem um sentido de uma satisfação de alguma forma a partir de mais de um, que você, além de satisfazer, você procura satisfazer outra consciência e as outras consciências de um meio, né? A felicidade, o gozo, muitas vezes é mais imediato. A felicidade, ela é mais trabalhada. Você só percebe isso realmente, eu já estou beirando 60 anos, mas eu sempre percebi isso, eu fui formado dentro dessa questão. Hoje em dia as pessoas querem mais ter um gozo imediato que um prazer, embora alguma coisa leve a outra. Não existe felicidade sem uma espécie de gozo, é isso que nós estamos falando. E a felicidade religiosa, quando você vê essa questão da parousia e da felicidade eterna, ser feliz eternamente, que o cristianismo propõe, é uma felicidade que muitas vezes satisfaz mesmo diante das doenças. Um exemplo maior, quem quiser ler, é Pascal no seu livro Pensamentos, em que ele se propõe a isso depois de ter sido diagnosticado com uma doença incurável, ele ia morrer. Então ele procurou ver onde que se teria esse gozo eterno e encontrou no cristianismo, e a partir de uma ascese moral muito rígida. Tudo tem de ter uma ascese moral, a felicidade, mas não implica em se automutilar, não implica em angústia. Essa ascese implica uma felicidade também, você praticar isso. Quando você pratica se automutilando ou fisicamente ou se mutilando espiritualmente ou intelectualmente, né? Essa não é a ascese cristã. A ascese cristã é aquela que te eleva. Isso é difícil. Muitas vezes tem que ser meditação. Nós temos algumas passagens de Santa Teresa d'Ávila que treina a fazer essa ascese de, a partir do sacrifício, sublimar uma realidade dura, e essa sublimação gera um prazer e gera os chamados êxtases. Nós estamos vendo, quem quiser procurar Santa Teresa d'Ávila, nós já refletimos um pouco. Hoje refletiremos mais num outro livro chamado, inclusive para se coadunar com a liturgia bíblica de hoje, né? Castelo Interior, Moradas. Mas, voltando para nosso assunto que nós vínhamos discorrendo domingo passado, sobre a questão do quarto de século está fundando, né? Em alguns pressupostos que vão se surgindo, que serviram de base, né, nesse século, para entender esse século, tem essa busca do divino, de Deus.
que voltou principalmente nos movimentos da nova direita. Existem muitos oportunistas que querem realmente utilizar de novo a religião e a fé em Deus como algo simplesmente de promoção política, mas a religião não tem nada a ver com isso, né? E andou ganhando uma repercussão muito grande no seio da população, porque o problema religioso é um problema que aflige muita população, que muitas pessoas da chamada sociedade moderna, principalmente da inteligência e da mídia, não aceita dialogar seriamente com esse pensamento religioso. Acha que é só tipo um ato cultural, como ir no museu, tudo, mas não é isso. É algo de uma cultura diferente que implica em uma busca de sentido da vida. E ela tem bases muito concretas. Nós estamos lendo e vamos ler também, quiçá hoje ainda, se houver tempo, um livro Ciência e Modernidade, de Whitehead, que é um filósofo teísta, uma visão peculiar de Deus, né? Foi inclusive seguida por Ciência no Mundo Moderno, em que ele fala isso, mas num aspecto intelectual. A importância da fé em Deus para a construção da mentalidade racional e a importância da mentalidade racional para o desenvolvimento científico, que é a base da nossa sociedade hoje, mesmo pós-moderna. A sociedade se viu agora recentemente ameaçada pela pandemia, mas rapidamente, com os conhecimentos científicos, se desenvolveu a vacina e agora se proclamou o fim da emergência da pandemia. Não foi o fim da pandemia, ainda vai ter casos, né? Como nós já salientamos a Lourdes, se não salientamos, vamos salientar agora, né? Mas não vai ser com a quantidade de mortes que teve e com a melhora significativa nos tratamentos ambulatoriais. Tem-se mais conhecimento, então não tem essa emergência mais declarada de pandemia. Nós já vimos isso, né? E nessa pandemia ainda mais ficou mais revigorado esse sentimento diante de uma coisa inesperada, em que as pessoas veem que precisa ter um preparo espiritual muito grande. O preparo maior é saber encarar o sofrimento, o preparo mais consequente, lógico, fazer uma ascese e aceitar, né? Mas não só aceitar, tem de se trabalhar. Os que trabalharam fazendo a vacina foram uns sacerdotes da modernidade. Os sacerdotes têm de reconhecer a função sacerdotal dos cientistas que desenvolveram a vacina, e dos médicos, cientistas também, que desenvolveram tratamentos, fármacos para melhorar a situação daqueles que foram afligidos pela doença. É um trabalho de um sacerdócio, em que se oferece à modelo de Cristo o sacrifício pessoal de dedicação direta, e nos casos das enfermeiras e alguns cientistas, o contato com pessoas doentes poderia gerar e deve ter gerado doenças em alguns. No caso dos enfermeiros e médicos, geralmente gerou, e mesmo dos cientistas. Mas a coisa se avançou e a pessoa sacrificou sua própria vida. Então esse é o sacrifício maior. Essa visão é muito importante para todo o desenvolvimento da sociedade ocidental, foi
aqui no Ocidente que a vacina se desenvolveu, no Oriente, hindu, africano e chinês, fora a China, que desenvolveu uma vacina, mas ou através de uma propaganda errada ou através de um fechamento do regime chinês, como alguns acusam. Nós ainda temos um meio muito ideologizado, que se chegou a isso. E Deus não quer esse meio ideologizado, principalmente o Deus cristão. Ele quer restabelecer o diálogo. Cristo dialogou com a samaritana, com o oficial romano, com a mulher sírio-fenícia, com pessoas de outras áreas, de outras religiões, de outras culturas. E se ele veio diz que eu vim trazer a vida e vida em abundância. Se essas pessoas, mesmo que não se declaram cristãs ou nem mesmo teístas, fizeram o sacrifício de se dedicar pela humanidade, ela tem um espírito cristão e tem um espírito sacerdotal de se entregar em sacrifício para a salvação da humanidade. Boa tarde.